Economia prateada. Você já ouviu falar? Em alguns anos, o Brasil será um dos países mais idosos do mundo. E o que isso significa? Que a população está envelhecendo. Claro que isso traz muitos desafios, mas também muitas oportunidades. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Loja Única. Aqui nós falamos as estratégias para ajudar você a unir loja física e online para ser a primeira opção do cliente, alavancar as vendas e ter faturamento de Natal todo mês. Tudo através do marketing de loja única. Eu sou o Francisco. Eu sou a Luísa. E no episódio de hoje, então, a gente separou esse assunto da economia prateada, que tem a ver com os cabelos brancos, cabelos prateados. Ou seja, a gente está falando desse público de idosos, terceira idade, e apesar desse mercado ter aumentado o consumo 3 vezes mais na última década em relação ao consumo dos jovens, 63% dos negócios são voltados para os millennials, para o público mais jovem. Ou seja, só essa informação que eu estou dando aqui já é uma grande oportunidade, porque significa que é um público consumidor que está crescendo, mas muitos negócios, muitas lojas talvez não estejam percebendo isso. E é sobre isso que a gente vai te mostrar ao longo de todo o nosso bate-papo aqui. E assim, convenhamos, né? A gente acaba sempre envelhecendo e cada vez mais a gente tem uma maior expectativa de vida. Então, sim, é um mercado, sim, é uma oportunidade e é por isso que a gente vai falar sobre isso nesse episódio. Estamos todos juntos nesse mesmo barco. Estamos todos neste mesmo barco, ainda bem, né? Isso, que seja com saúde. Exato. E para aproveitar aqui, é claro, já vou te convidar para seguir a Vitrine Perfeita, então basta curtir esse vídeo, se inscrever no canal para receber notificação dos próximos vídeos e já aproveita para compartilhar esse conteúdo, talvez para alguém que já seja uma pessoa madura ou para alguém que possa ver esta oportunidade no seu negócio para, enfim, vender mais na sua loja. Isso é muito importante para a gente saber que esse conteúdo está sendo bom para você, está te ajudando a crescer e evoluir. Então, deixa eu curtir aqui, escreve nos comentários. E se você quer ter uma loja bonita e atrativa, a gente está com o nosso parceiro, que é a Cabidário, que tem todas as soluções para a sua loja, desde projetos, expositores, manequins, cabides, mobiliário. Então, se você está abrindo uma loja, pensando em reformar, está precisando dar uma atualizada na sua loja, aproveita o cupom de desconto que está aqui embaixo e entre em contato direto com o pessoal da Cabidário, está aqui na tela também, para a sua loja ficar cada vez mais bonita e você ter cada vez mais resultado. Exato. Bom, mas assim, acho que a primeira informação, por mais que você já tenha entendido o que é economia prateada, é definir o que é economia prateada. E a economia prateada é toda a economia, então todo o varejo, compra, venda, enfim, todo este negócio que é voltado para as pessoas que têm mais de 50 anos. Então, é para este público que sim, continua movimentando o varejo, continua tendo as suas demandas e cada vez mais, porque se a gente for parar para pensar, os idosos, as pessoas mais maduras de antigamente são bem diferentes das de antigamente para agora. Hoje em dia, nem todo mundo tem seus cabelos prateados, às vezes o pessoal pinta, mas a questão é que estamos cada vez mais jovens e querendo mais opções, mais possibilidades aí, e a sua loja pode oferecer tudo isso. E o importante aqui é que você perceba que existe um nicho de mercado que talvez nem é mais tão nicho assim, a gente já vai falar sobre isso, que muita gente não está dando o devido foco. É um público muito bom que a sua loja pode aproveitar. Se você parar para pensar, antigamente, quando estava lá no colégio, nas aulas de geografia. Exato, a pirâmide brasileira era muito maior a base, ou seja, tinha mais pessoas jovens e menos pessoas idosas, maduras na ponta. Se a gente fosse pensar como é que era essa mesma pirâmide, na Europa era o contrário. Querendo ou não, nós estamos caminhando para isso. Por quê? Porque a gente tem menos pessoas nascendo e mais pessoas envelhecendo. Então, essa pirâmide está invertendo. Para quem viu as aulas de geografia alguns anos atrás, nós vamos chegar, existem estudos que mostram que até 2050
o Brasil será o país mais velho do mundo, ou seja, proporcionalmente vai ter mais pessoas idosas em relação a pessoas jovens, e isso sim é um grande desafio, porém, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade de mercado. Até porque antigamente a quantidade de filhos era em torno de 6 filhos, hoje já caiu para 1,7, então estão nascendo menos pessoas e se mantendo mais pessoas vivas, né? Eu comentei, desculpa, Não, vai lá. não, vamos Eu lá. comentei sobre nicho. Hoje talvez isso pareça um nicho. Ah, minha loja atende esse público, que é nichado. Mas hoje já representa 30% do público consumidor em todos os mercados, em todos os setores. Então, com o tempo, à medida que a nossa população for envelhecendo, a gente está falando da grande maioria vai ser desse nicho de 50 a mais. Exato. Ou seja, o que não é mais nicho, vai ser, na real, a principal público, provavelmente, de muitos dos mercados, de muitos dos comércios e por aí vai. E assim, um movimento que eu costumo ver e observar, e muitas vezes acontece, principalmente quando a gente fala de eventos sobre varejo, novidades do varejo, muitas vezes o foco acaba sendo novas gerações, os millennials, a geração Z, a geração alfa, quais são as novas tecnologias e tudo mais, mas se estamos ficando mais velhos, temos que entender sobre este mercado, temos que entender quais são os potenciais ali, porque existe, é um público que tem dinheiro, que tem possibilidades e que quer continuar sendo atual, quer continuar no mercado, quer continuar ativo. Não é que nem antigamente, que era aquela vovozinha, né, antiga, digamos assim. O primeiro ponto, talvez, se a gente for pensar numa visão mais macro, isso representa diversos desafios em termos de governo, de previdência, de gastos com saúde pública, enfim, nós não vamos entrar muito, foi só uma introdução da geografia aqui, porque agora o nosso foco é falar de varejo. Isso que a Luísa falou é bem interessante. Muitas vezes as lojas procuram qual é a tendência, o que está acontecendo com as novas gerações. Nós mesmos já gravamos um episódio aqui falando de geração Z, vou deixar nos comentários aqui no card. Então, o que está acontecendo? Isso é importante. Por quê? Porque as novas gerações elas começam a mudar o comportamento do consumo. Só que, ao mesmo tempo, muitas vezes as pessoas ignoram que as gerações que hoje já são consumidoras continuarão consumidoras. Por quê? Porque o público que hoje a gente enxerga como uma pessoa idosa é completamente diferente do que era um idoso alguns anos atrás. Então, pare e pense aí na sua avó, na sua bisavó, uma senhora de, sei lá, 60 anos, se fosse aqui no Rio Grande do Sul tomando seu chimarrão, uma vendo sainha, um casaquinho, de pantufa, vendo a vida acontecer, mais em casa, mais, né, tranquila. Como é que hoje uma vida mais pacata, como é que é hoje uma senhora de 60 anos? Uma senhora de 60 anos, 70 anos, ela tá de calça jeans, ela tá comendo seu McDonald's, ela tá circulando, ela tá encontrando as amigas, ela tá ligando, mandando um WhatsApp, chamando um Uber, estando conectada, vai viajar, dirige, vai no Pilates, faz tudo e mais um pouco. Então, assim, talvez até esteja representando você, vai fazer maratona, está uma pessoa ativa. Muito diferente daquela senhorinha do cabelo enroladinho, assim, aquela situação, né? Compra online, compra no Mercado Livre, recebe em casa, ou seja, muitas coisas mudaram. Mas qual é assim, as características gerais do público da economia prateada? Primeiro, alto poder aquisitivo, comparativo com as gerações mais jovens. Por quê? Porque são pessoas que já fizeram as suas economias, que têm um trabalho, que muitas vezes são os provedores da família. Então a gente está falando de pessoas que tendencialmente possuem maior poder aquisitivo. Isso pode ser uma grande vantagem, porque você está mirando em um público aí na sua loja que tem mais grana, que vai ter mais condições de comprar de você. Então, muitas vezes, está olhando para aquele público que está chegando, qual é a tendência, mas aquele público que está com o dinheiro na mão
não está se sentindo atraído pela sua loja. E aí, tudo é para que você entenda que existe uma grande oportunidade aqui. Até porque em pesquisas, de 10 consumidores que estão 55 mais, 4 dessas pessoas não se sentem representadas. Então aí, mais uma vez, uma possibilidade de conversar com esse público. E a gente já vai dar boas ideias de como você pode fazer isso. É claro. Então, assim, o que acontece, né? Muitas vezes essas pessoas, elas querem se sentir seguras. Por mais que elas comprem, usem a internet, usem o WhatsApp, usem o Mercado Livre, entre outros sites e utilizem as redes sociais, Facebook, Instagram, para interagir com as pessoas, elas não são naturais, nativas, eu ia dizer nômades, mas tá errado, nativas digitais, então elas nasceram muito antes da internet existir, então existem certos receios, então a partir do momento que você passa essa segurança e passa essas informações dizendo assim, não, aqui dá para comprar, aqui é um site seguro, sou eu que tô aqui, é o meu CNPJ, é a minha informação, você traz essa segurança para esse público que sim, compra, mas às vezes tem aquele certo receio, né? Isso é importante, porque a pandemia acelerou muitas coisas. Muitas pessoas que talvez tivessem muita resistência de comprar online passaram a experimentar isso e gostar disso. Então elas começaram a comprar online, começaram em marketplace, em sites e por aí vai, ou compra pelo WhatsApp, porque quando a gente fala aqui de vender online, a gente está falando de redes sociais, de WhatsApp, de e-commerce, de marketplace, de tudo que envolve a internet. Então, esse público, ele começou a se sentir mais confiante, mas ao mesmo tempo ele tem suas restrições, não é tão natural, não é tão orgânico como é para um jovem que começou agora, nasceu e já estava na internet. Então, isso precisa ser levado em consideração pela sua loja, porque aí existem algumas objeções. Talvez o cliente não compre da sua loja porque ele fique com medo de ser um golpe, de ser alguma coisa. Então, você precisa trabalhar isso dentro da sua estratégia de vendas para que essa pessoa que tem a idade, né, que é da economia prateada, se sinta segura a ponto de fechar o negócio com você. Assim, até porque essas pessoas, elas usam a tecnologia, elas não são alienadas digitais, elas sabem usar o telefone, elas sabem usar as redes sociais, mas elas têm esses receios. Além disso, mesmo usando as redes sociais, mesmo comprando pela internet, o fato de ir até uma loja, socializar com outras pessoas é algo importante, porque dependendo da situação, é uma pessoa que é sozinha, a família já tem, os filhos já têm seus próprios núcleos familiares, então ela tem ali como a loja um ponto de apoio, uma forma de encontrar outras pessoas, de se reunir... se reunir com as amigas, enfim, então ela pode usar os ambientes comerciais para fazer exatamente isso. Então, assim, eu quero ir até a loja para tocar no produto, para sentir esse produto, e isso vai, com certeza, acontecer. Isso tem a ver também com como ela sempre esteve acostumada a comprar. Ou seja, ela sempre comprou em loja física, então por mais que hoje talvez ela faça algumas compras no online e já se sinta segura para isso, no fundo talvez ela prefira a loja física. Então isso pode ser explorado. Talvez se você está abrindo um negócio, você precisa e você deseja atender um público de maior idade, você precisa levar em consideração abrir um showroom, abrir uma loja física, abrir um espaço para que essa pessoa tenha a possibilidade de experimentar os produtos, de testar, de ver, porque daqui a pouco ela compra algumas coisas, mas tem certas coisas que ela não abre mão. Por exemplo, um tênis. Ah, não, tênis eu preciso experimentar, então eu vou na loja física. Dois exemplos aqui, né? Um exemplo é a nossa própria mãe, que quando vai comprar um tênis, ela vai numa loja que indicaram para ela que todos os vendedores são especialistas no assunto. Então, ela se sente segura em comprar de alguém que sabe as informações necessárias do que ela precisa. E prefere estar ali, resolver os assuntos, entender. Ou seja, é o perfil de consumidor que talvez seja bem diferente de um jovem que prefere comprar online e acabou. Ou prefere ter uma experiência que envolva outras situações. E até uma coisa que eu lembrei quando a gente estava pensando nesse assunto aqui, eu lembro que um tempo atrás eu fui trocar a película do meu celular e eu estava ali esperando, eles estavam fazendo o processo e chegou um senhor dizendo, nossa, eu estava te procurando, falando pro dono da loja, eu estava te procurando porque ontem de noite eu entrei no WhatsApp e aí ele falou ali a situação dele, então assim, ele foi até a loja porque ele se sentia seguro
seguro com aquela pessoa que não era da família dele para ajudar naquela questão do celular. Então, assim, isso é interessante. A partir do momento que você constrói uma relação, tem uma conexão, passa essa segurança, esse cliente ele vai ser muito mais fiel. Porque, nossa, lá naquela loja eu encontro tudo que eu preciso. Lá naquela loja a pessoa me entende, ela sabe quais são as minhas necessidades. E aí é por isso que é uma oportunidade, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Isso tem a ver até, já antecipando, talvez com adicionar serviços dentro do seu negócio que atendam esse público. Enfim, a gente vai falar agora aqui mais sobre, feito esse resumo sobre o que é a economia prateada, quase que eu falei criativa, né? Prateada. Que é outro tipo de economia. Exato. Né? Sobre como são as características desse público, a gente vai falar como você pode aproveitar esse público para se tornar uma oportunidade para o seu negócio. Então, primeiro ponto, com certeza, é fazer circuitos de vendas voltados para este público. Então, se a sua loja tem produtos e que se encaixam para esse público, você pode fazer um circuito de vendas. O que é um circuito de vendas? É uma estratégia que nós desenvolvemos para você aplicar o marketing de loja única na sua loja, que vai gerar um pico de faturamento em poucos dias. É possível dobrar o faturamento da sua loja em 7 dias, e à medida que você vai fazendo um circuito na sequência do outro, você vai gerando um efeito bola de neve nas vendas, vai trazendo resultados no longo prazo. Se você quer saber um pouco mais sobre como aplicar o circuito de vendas na sua loja, para aumentar o faturamento, para que a sua loja possa vender bem em qualquer época do ano, aqui embaixo tem um link de um workshop, é uma aula gratuita para você assistir e entender todos os passos do circuito de vendas, que são 4, e poder aplicar no seu negócio. E aí, quando a gente fala de circuitos de venda, é criar novas comunicações, é pensar e preparar a loja para atender este público. A pessoa vai dizer, opa, tá falando comigo. E na questão de preparar a loja, de organizar a loja, a gente tem aqui algumas sugestões, até porque, né, especialista em visual merchandising, é bom compartilhar aqui algumas ideias para você já aplicar na sua loja. Em questão de loja física, então. Em questão de loja física. Então, assim, como eu comentei antes, o público maduro, ele quer usar, ele pode, ele gosta, e você pode criar essa oportunidade de ter pontos de encontro na sua loja deste público. Então, criar uma área social, ter sofás, ter poltronas, para que as pessoas possam estar na sua loja, ver os produtos, mas também interagir com outras pessoas, outras clientes. E até também a questão de poltronas e sofás é bom e é interessante porque esse público, por mais jovem e tudo mais, às vezes o corpo sente alguns movimentos, então é bom para poder sentar, para poder descansar. Ter também outros espaços que sejam espaços mais largos, espaços onde a circulação fica mais fluida, isso é algo interessante de se pensar. E se a gente for pensar, desculpa, em questão de ambientação, de marketing sensorial, a música, a pessoa ela está entrando num ambiente que ela se conecta ou parece que ela está invadindo um ambiente que foi pensado para um público mais jovem. Exato. Então, por mais que esse público tenha um espírito jovem, muitas vezes ele não está querendo usar os mesmos produtos de uma pessoa de 20 anos. Então, tudo isso tem que ser pensado. Não adianta querer atender todo mundo. Então, a sua loja, se ela se posicionar para um público de economia prateada, ela precisa pensar isso no layout, na organização. A gente já gravou um episódio falando de layout de loja, a gente já gravou um episódio falando de visual merchandising. Ambos estão aqui na descrição. E até falando sobre visual merchandising, sobre sentidos, o tom, a altura das músicas, também tem que ser cuidado, porque dependendo da situação, a pessoa não consegue interagir, então dificulta esse atendimento, direito, né? Não escuta direito. Ou até a própria iluminação, garantir uma boa iluminação na loja, para que os produtos sejam vistos da forma adequada, vendo texturas, vendo cores, tudo isso para ressaltar aquilo que você tem para oferecer para o seu cliente. Além disso, treinar os funcionários, porque às vezes o tipo de atendimento, a forma do atendimento, ela precisa ser mais tranquila, mais explicativa, dando mais detalhes, passando aquela segurança que a gente já comentou. Então, não adianta chegar para um público mais velho ou mais maduro e falar gírias e falar muito rápido e não vai ter uma conexão nesse atendimento. Então, isso é importante e é algo a ser pensado por você. A equipe precisa ter consciência
de que o atendimento para uma pessoa assim, ela talvez precisa ter mais calma. Então, eu tenho um funcionário que é muito jovem, ele é rápido, é tudo digital, ele pega o tablet. Isso pode assustar uma pessoa com maior idade, porque ela não está tão acostumada, ela acha que tá. Então, deixa eu te mostrar aqui no tablet. Explicar o porquê das coisas. Eu tenho essas opções, vou mandar aqui. Então, isso faz toda a diferença. Eu mesmo já me senti várias vezes desconfortável com esse tipo de atendimento muito tecnológico, que a pessoa faz ali. E agora, o que é? Não, agora é só esperar. Sim, mas então vai me explicando, porque senão eu nem entendi que tu já me atendeu, que tu já é só esperar o produto chegar Ele agora. vai cair agora aqui do céu. Você já deve ter imaginado uma situação, mas sim, faz parte do processo de treinamento da equipe. Tem uma história tu comentou esses dias do grupo do Boticário. Sim, o próprio Boticário, eles não só estão pensando nessa economia, tanto que eles fizeram o Pacto Prateado, que é pensar em várias ações. Então, pensar que existe um atendimento personalizado, porque quando a pessoa está ficando mais velha, ela pode perder algumas características do olfato, a pessoa muda a pele, então em questão de maquiagem, esse tipo de atendimento tem que ter consultores que entendam quais são as demandas de hidratação. Tinha até por videochamada, né? Tem por videochamada, atendimentos, então tem essa parte tecnológica, mas também tem esse entendimento de quais são as necessidades. Além disso, dentro desse Pacto Prateado, eles também têm uma política de contratação de pessoas que são dessa idade, então 50 a mais, onde pode inserir esse público no mercado, afinal de contas eles continuam ativos e acaba acontecendo essa conexão, porque uma pessoa quando vai chegar na loja vai olhar uma pessoa da mesma idade e vai pensar, quero ser atendida, porque ela vai entender quais são as minhas dúvidas, quais são as minhas demandas, e além disso, contratar influenciadores que sejam deste público, porque assim, existem muitos influenciadores que são dessa faixa de idade. Então, primeiro ponto. Vários pontos, Vamos lá, essa parte do Pacto Prateado que o Boticário aplica, você pode pegar essa essência e fazer na sua loja também. Você pode criar uma política que seja voltada para o público 60, 50, 60 a mais, enfim. E aí você divulga isso, faz com que ele perceba. E aí é aquela história, nossa, tá falando comigo, tem certos cuidados que eu vejo que se encaixam para mim. E aí você começa a se conectar com esse público. Outro ponto interessante que a Luísa comentou aqui, em relação aos funcionários. Se a população está envelhecendo, significa que a mão de obra tende a envelhecer também. Como as pessoas chegam numa idade de 60 a mais, com maior saúde, maior vitalidade, vai ter muita gente que vai seguir trabalhando. E você pode contratar funcionários assim para ter na sua equipe, para se conectar com esse público. Então, dependendo do tamanho da loja, dependendo do público, isso faz muito sentido. Até porque tem muita gente que reclama, a nova geração não consigo treinar, é muito impaciente, não sei o que, pronto. Então, talvez aí exista uma oportunidade. Existem vários movimentos, vários estudos de pessoas, de negócios, de lojas, enfim, de indústrias que estão contratando pessoas já com maior idade, porque elas já têm mais experiência, talvez elas tenham um custo maior, mas ao mesmo tempo elas tendem a ficar lá por mais tempo. Tudo isso precisa ser colocado na balança e você precisa analisar se faz sentido para você. Exatamente, isso que eu ia comentar. Pode haver um equilíbrio de ter um público mais jovem que vai trazer alguns pontos de tecnologia, de interações, mas também um público mais maduro que vai trazer outros aspectos para a equipe. Então essa mescla pode fazer muito sentido dependendo do tamanho da sua loja. Eu lembrei do filme aquele do Robert De Niro, que é o estagiário. É maravilhoso, é verdade. Então, inclusive é uma boa indicação de filme, exato, né? É um filme que mostra um senhor que entra como estagiário numa empresa ultramoderna, onde a dona é bem tecnológica, high-tech. E workaholic e tudo. E ele começa a mostrar alguns valores que para ela ainda não eram. Enfim, veja lá depois e pode deixar aqui nos comentários sobre essa dica de filme também. Importante, essa ideia que tu falou de buscar influenciadores, isso é muito legal. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente fala, a gente já gravou um episódio de influenciadores aqui também. Dá uma olhada lá. Tem muitos assuntos nesse podcast. Se você... O que a gente pensa quando vem o assunto de influenciadores para a loja?
são pessoas jovens, são pessoas que sabem todos os detalhes de redes sociais e isso exclui todo mundo que é mais velho. E não é isso que acontece, né? Usando a expressão do Rio Grande do Sul, aquela guria ou aquele guri que é mais dinâmico, que tem muitos seguidores, etc. Mas será que não existem influenciadores desse público de economia prateada? Claro que sim. E cada vez mais vai ter. Você vai ver que tem várias marcas que estão trazendo fotos, modelos de pessoas de cabelo branco que usam a mesma roupa que uma mais jovem, aparecem em desfiles, ou seja, eles trazem essa influenciadora para que o público mais velho possa se conectar com os produtos que essa marca está oferecendo. Até porque, né, como eu comentei no começo aqui do episódio, de 10 consumidores, 55 mais, 4 dessas pessoas não se sentem conectadas, não sentem que a marca conversa com essa pessoa. E para conversar, existem várias formas, mas principalmente alinhar a comunicação. Entender como é que é o dia a dia dessa pessoa, quais são as necessidades, quais são os hobbies, quais são os desejos, porque muito desse público tem poder aquisitivo, pode viajar, pode encontrar com as amigas no meio da tarde, então por que não fazer colaborações com cafés, com outras situações onde você pode estar com a sua marca inserida para apresentar os seus produtos, aí fazer parceria com outras influenciadoras, dependendo, a minha cliente, ela tá lá, ela tá disponível, ela gosta de aparecer, ela é uma pessoa vaidosa, por que não chamar ela para fazer um ensaio? Isso já, inclusive, aconteceu com alunas nossas e deu super certo, porque valorizou a pessoa, aumentou a autoestima dela, fez ela se sentir bem e aproveitou para mostrar o produto. E aí aquela coisa de mostrar o produto em diferentes corpos, em diferentes pessoas, faz aquela questão de, tá conversando comigo, esse produto cabe em mim, tô desejando aquilo que a loja tem para oferecer. Todo esse monte de ideias que a Luísa colocou aqui, se você quiser organizar de forma estratégica, basta você aplicar os circuitos de vendas. Como eu disse antes, um workshop aqui você vai entender como funciona essa estratégia para aplicar na sua loja. E se você quiser saber todo passo a passo, tudo mastigado, a gente tem um programa completo que se chama Programa Loja Lucrativa, que também está aqui na descrição. Então, para a gente resumir, o mais importante desse episódio é te colocar luz, fazer com que você perceba e identifique que existe uma oportunidade para a sua loja vender para o público de economia prateada. Muitas vezes, que nem a gente estava falando, o foco está voltado todo para a geração mais nova, mas aqui do lado existe uma outra geração com maior poder aquisitivo, louca para que tenha alguém oferecendo produtos para ela, serviços e tudo mais para que ela possa ser cliente. Então, talvez isso faça sentido para o seu negócio. Se sim, inclusive escreva aqui nos comentários para a gente saber. Hoje pode ser um nicho, amanhã pode ser o que vai mudar o jogo da sua loja. Por isso que a gente acredita que esse assunto é tão relevante, quis trazer para a sua visão, para estar no seu radar, para que você possa aproveitar essa oportunidade e, claro, aproveitar para comunicar todas essas informações através dos circuitos de vendas. Ficamos por aqui? Isso mesmo. Então, até a próxima. Espero que você aproveite todas as dicas que a gente trouxe aqui nesse episódio e a gente se vê no próximo, na semana que vem. Tchau, tchau.